Atenção, este conteúdo é produzido por seu idealizador. Recomendamos que cada áudio seja ouvido no mínimo 4 vezes. Material na bio. Não se inscreva sem compromisso real. Sabe uma imagem que o livro que a gente está analisando hoje traz e que, nossa, não me sai da cabeça? Diga. O vento apaga a vela, mas energiza o fogo. É uma coisa tão simples, mas que resume tudo. A mesma força, o mesmo caos, pode destruir uma coisa e fortalecer outra. Exato. E essa é a grande provocação que o Nassim Nicholas Taleb joga no nosso colo. Ele basicamente pergunta, e se a gente parasse de tentar só resistir ao caos e começasse a pensar em como se beneficiar dele? Isso. E se existisse uma categoria inteira de coisas, pessoas, sistemas que são como fogo, que, precisam da desordem para crescer de verdade? É isso. A nossa análise de hoje é justamente mergulhar de cabeça nessa ideia, usando como guia o livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. E eu acho que a gente tem que começar pelo básico. Sim. Por uma pergunta que parece óbvia, mas não é. Se eu te perguntasse assim de bate-pronto, qual é o oposto de frágil? Eu diria robusto, sólido, resistente. Acertei? Olha, é a resposta que 99% das pessoas dariam e faz todo sentido, intuitivamente. Mas o Taleb diria que essa não é a imagem completa. Como assim? Pensa num pacote que você manda pelo correio. Se ele for robusto, ele aguenta o tranco, as quedas e chega intacto. Ele não melhora com o tratamento ruim, ele apenas suporta. Certo, ele resiste. Exato. O verdadeiro oposto seria um pacote que, quanto mais fosse chacoalhado e jogado de um lado para o outro, melhor ficaria o conteúdo lá dentro. A etiqueta não diria frágil, manuseie com cuidado, mas sim... Por favor, manuseie mal. Agite antes de usar. Exatamente. Uau! Isso muda toda a perspectiva. E, para deixar essa ideia mais clara, ele cria o que chama de a tríade. É quase uma forma de enxergar o mundo, né? Perfeito. Ele nos dá 3 lentes. A primeira é o frágil. A imagem que ele usa é perfeita. A espada de Damocles. Ah, sim. Aquela espada enorme pendurada sobre a cabeça de um rei por um único fio de crina de cavalo. A pessoa vive numa aparente tranquilidade, mas um único evento inesperado, um cisne negro, e é o desastre total. Tá. A segunda lente é o robusto. É o que a gente normalmente admira, eu acho. A fênix da mitologia. Ela pode ser queimada, destruída, mas... Renasce das cinzas. Exato, mas renasce igual ao que era antes. Ela resiste, ela volta ao estado original, mas não aprende, não melhora com o fogo. E aí vem a terceira lente, que é o conceito central. O antifrágil. E a metáfora aqui é a Hidra, o monstro que, para cada cabeça que o Hércules cortava... 2 novas nasciam no lugar, mais fortes. Exato. A Hidra não só sobrevivia ao ataque, ela se alimentava dele para ficar mais poderosa. Isso é antifragilidade. Amar a volatilidade, os erros, os choques. E o mais incrível é que isso não é só uma metáfora de mitologia. Quando a gente começa a procurar, essa lógica da Hidra está em todo lugar, começando pelo nosso próprio corpo. Com certeza. Por exemplo, musculação. Você vai para a academia, você estressa seus músculos, causa microlesões neles, dói, no dia seguinte você mal se mexe. Mas é justamente esse processo que sinaliza para o corpo que ele precisa se reconstruir mais forte. Perfeito. O termo técnico para isso é hormese. A ideia de que uma pequena dose de um estressor, ou até de um veneno, não te mata, mas te fortalece. O corpo recebe aquele sinal de alerta e ativa mecanismos de defesa. Te deixa mais preparado. Exato. A lenda da mitridatização do rei Mitrídates, que tomava pequenas doses de veneno para se imunizar. É isso. Mas a gente faz isso o tempo todo. Vacinas são um exemplo claro. É verdade. A gente injeta uma versão fraca do vírus para treinar o sistema imunológico. Isso. Isso me leva a uma das críticas mais pesadas que o livro faz ao nosso estilo de vida moderno. Se o nosso corpo, nossa mente, precisam desses pequenos estressores para se fortalecerem, o que acontece quando a gente tenta eliminar todo e qualquer desconforto? A gente se fragiliza. A gente está basicamente criando uma geração em plástico bolha. Essa é a tragédia da modernidade que o Taleb descreve. Ele tem uma frase que é um soco no estômago.
Como acontece com pais e mães neuróticos e superprotetores, aqueles que estão tentando ajudar são muitas vezes os que mais nos prejudicam. Nossa, é forte. Ao tentar criar um mundo perfeitamente seguro, estéril, sem fome, sem frio, sem risco, a gente está, com a melhor das intenções, nos enfraquecendo, impedindo que nossos sistemas antifrágeis naturais façam o trabalho deles. Faz todo sentido. A gente ouve falar o tempo todo de estresse pós-traumático, que é uma realidade terrível. Mas o livro fala do oposto, do crescimento pós-traumático. Sim, é um conceito poderoso. Pessoas que passam por uma dificuldade imensa, uma doença, uma perda, e saem do outro lado não apenas recuperadas, mas transformadas. Mais fortes. Sem dúvida. É a experiência que força uma reavaliação completa de prioridades, de valores. O choque, por mais doloroso que seja, serviu como um catalisador, um fortalecimento que a vida confortável jamais proporcionaria. Ok, a ideia está clara no nível pessoal, biológico. Mas e quando a gente dá um zoom out? Olha para a carreira, para finanças, para um país inteiro. Essa lógica funciona? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o livro ataca isso de frente com uma parábola genial, a dos irmãos gêmeos, João e Jorge. Ah, essa é ótima. De um lado você tem o João. Ele é gerente num grande banco. Salário alto, fixo, cai na conta todo mês, bônus, estabilidade total. O sonho de consumo. Exato. O retrato da segurança. Do outro lado, tem o irmão dele, o Jorge, que é taxista numa cidade grande. A renda dele é um caos. Completamente imprevisível. Um dia, chove, tem trânsito, ele ganha uma grana. No dia seguinte, feriado de sol, mal paga o combustível. Se a gente olhasse o extrato bancário dos dois, a gente diria na hora, João é seguro, Jorge vive no risco. Mas aí o Taleb vira a mesa. Ele diz que a carreira do João, do bancário, é na verdade extremamente frágil. Ele depende de um único chefe, um único cliente, que é o banco. A carreira dele parece uma linha reta, sempre para cima, até o dia em que não é mais. Uma crise financeira, uma demissão, e o salário dele vai de 100 a 0, num único dia. É um risco invisível, mas catastrófico. Enquanto isso, Jorge, o taxista, vive no que o Taleb chama de mediocristão. É um mundo de volatilidade constante, de pequenas variações diárias. Um pneu furado é um problema, mas não é o fim do mundo. Exatamente. Um cliente ruim é irritante, mas ele terá outros 10 naquela hora. A carreira dele é robusta, porque ele é exposto a pequenos estresses o tempo todo. E isso força a se adaptar. Ele tem centenas de clientes, não um só. É uma visão bem diferente da estabilidade. O mundo do João, o bancário, é o extremistão. Um lugar de calmaria aparente, onde nada parece acontecer por anos. Até que um cisne negro aparece e quebra tudo. E o perigo é que a gente vive num mundo cada vez mais do extremistão, com crises financeiras, pandemias, disrupções tecnológicas, mas nosso cérebro evoluiu para entender o mediocristão. É isso. E essa calma aparente é que nos engana. O que nos leva à metáfora mais famosa do livro, né? O problema do Peru. Essa imagem é forte. É brutal. Um peru é comprado e durante 1000 dias ele é alimentado, cuidado, protegido. A cada dia que passa, a confiança do peru de que os humanos são seus melhores amigos só aumenta. Ele tem dados empíricos, ele pode fazer um gráfico mostrando uma linha reta de bem-estar. A confiança dele atinge o pico absoluto na véspera do Dia de Ação de Graças. E então, o inesperado acontece. Para o Peru, foi um cisne negro. Para o açougueiro, era só uma quinta-feira. A lição é que a ausência de problemas no passado não é prova de segurança. Pelo contrário, pode ser a maior fonte de fragilidade, porque ela gera complacência. Quer dizer que a estabilidade pode ser um maior sinal de perigo? Isso é muito contraintuitivo. Para o Taleb, sim. Uma estabilidade artificial imposta de cima para baixo é perigosíssima. Ele dá o exemplo da Suíça. É um dos países mais estáveis do mundo. Por quê? Não é por ter um governo central forte. É o exato oposto. A Suíça é uma federação de cantões que são quase mini-países. A estabilidade do todo
vem da volatilidade do barulho das partes. Os problemas são resolvidos localmente, os erros são pequenos e contidos. Entendi. Eles não deixam um erro local virar uma catástrofe nacional. Exato. E o livro contrasta isso com o que aconteceu no Levante, a região da Síria e Líbano. Cidades como Alepo foram centros comerciais prósperos por milênios sob impérios descentralizados. E aí, no século XX, chega um Estado-nação moderno centralizador. Com a promessa de ordem e progresso. E o sistema entra em colapso. A tentativa de eliminar a desordem orgânica, de baixo para cima, acabou destruindo a resiliência que o sistema tinha. E quem faz isso são os fragilistas. Os fragilistas. É como ele chama os burocratas, os acadêmicos, os consultores que criam teorias e modelos de risco, mas não têm a própria pele em jogo, não sofrem as consequências se estiverem errados. Eles são o açougueiro do Peru? Exato. Eles suavizam as pequenas flutuações e preparam o terreno para o grande colapso. A crise financeira de 2008 é o exemplo perfeito disso. Ok, acho que entendi a lógica. Mas agora a gente entra na parte que eu acho mais difícil, talvez até mais sombria, da ideia. Sim. Que é a de que, para um sistema maior ser antifrágil, as suas partes muitas vezes precisam ser frágeis. Elas precisam quebrar. Esse é o pulo do gato e, sem dúvida, a parte mais desafiadora. A ideia de que o que me mata fortalece os outros. Pega um exemplo prático. Restaurantes numa cidade grande. Tá? O setor como um todo é incrivelmente antifrágil. Ele se adapta a modas, dietas, crises. É um ecossistema vibrante, sempre em evolução. Certo. Mas por que ele é assim? Porque os restaurantes individuais são absurdamente frágeis. A taxa de mortalidade de um restaurante novo é altíssima. A maioria quebra no primeiro ou segundo ano. É verdade. E cada restaurante que fecha, por mais triste que seja para o dono, é uma informação valiosa que é liberada para o sistema. Aquele ponto é ruim, esse cardápio não funciona aqui. O fracasso de um fortalece todo o resto. Lembro de uma pizzaria que abriu perto de casa. Tinha um conceito incrível, mas o serviço era um desastre. Fechou em 6 meses. 1 ano depois, abriu outra no mesmo ponto, com serviço impecável e tá bombando. A segunda aprendeu, de graça, com um erro fatal da primeira. A evolução biológica funciona do mesmo jeito. O organismo individual é frágil, é mortal. Ele é um experimento. Se o experimento der errado... O indivíduo morre e aquele caminho genético é descartado. Mas a informação, o código genético da espécie, esse sim é antifrágil. Ele aprende com as mortes e se fortalece. O indivíduo é o restaurante que quebra. O DNA é o setor de restaurantes. E é aqui que o livro pega aquela famosa frase do Nietzsche, aquilo que não me destrói me fortalece, e dá uma virada nela que é brutal. É uma reinterpretação genial. Taleb sugere que a gente pode estar lendo a frase errado. Talvez o evento estressante não fortaleça o indivíduo que sobreviveu. Talvez ele simplesmente tenha matado todos os indivíduos mais fracos da população. Nossa. Então, a média da população sobrevivente é de fato mais forte, mas não porque os indivíduos se fortaleceram, foi porque os frágeis foram eliminados. O sobrevivente não ficou mais forte, ele apenas passou por um filtro que os outros não passaram. Caramba. Isso é pesado. E leva a uma conclusão quase heróica sobre o fracasso. Os empreendedores que tentam abrir uma empresa e quebram, eles não são só perdedores. De jeito nenhum. Pela ótica da antifragilidade, eles são heróis. Eles se sacrificam pelo bem do sistema. Eles pegam seu tempo, seu dinheiro e testam uma hipótese no mundo real. E se eles falham? Eles geraram uma informação valiosíssima para toda a economia dizendo: esse caminho não funciona. Eles pagam o preço e a sociedade colhe o benefício do aprendizado. Eles são a parte frágil que torna o ecossistema de inovação antifrágil. Então, depois dessa jornada toda, fica claro que a busca incessante por eliminar qualquer risco, qualquer volatilidade, não só é impossível, como é contraproducente. É um convite ao desastre. É o caminho do Peru. A gente definiu o antifrágil como aquilo que se alimenta da volatilidade. Vimos como a natureza usa isso para se fortalecer e como a nossa tentativa de criar um paraíso previsível acaba nos fragilizando. A grande lição, então, não é tentar adivinhar qual será a próxima crise, o próximo cisne negro. Impossível.
É um jogo de tolos. É sobre construir nossa vida, nossa carreira de uma forma que não só resista ao inesperado, mas que talvez até se beneficie dele. Exatamente. É sobre aceitar e até buscar os pequenos erros, os estresses controláveis, para evitar o grande erro catastrófico. É ser menos peru e mais hidra. Ter múltiplas fontes de renda, se expor a ideias diferentes. É preferir um sistema que comete 1000 pequenos erros a um que não comete erro nenhum, até cometer um que destrói tudo. Para a gente fechar, o livro tem uma proposta que parece piada, mas é muito séria. Ele sugere a criação de um Dia Nacional do Empreendedor, mas não para celebrar só os sucessos. Não. Seria um dia para honrar os que falharam, reconhecer o sacrifício deles como um ato necessário para o progresso de todos nós. É uma ideia em tanto. E isso nos deixa com uma pergunta: em que áreas da nossa vida a gente está agindo como o peru, confundindo essa calmaria perigosa com segurança de verdade? Onde é que um pouco mais de caos, um pouco mais de desordem, poderia, na verdade, nos fazer muito bem?